Meu irmão dormiu com minha noiva e a engravidou. Aí meu pai disse, o negócio agora é dele, eu fui embora e vi tudo desmoronar. Sou James, tenho 33 anos e meu próprio pai deu o negócio que passei a vida construindo para meu irmão mais novo logo depois que descobri que ele estava dormindo com minha noiva e a engravidou. E na minha frente, no sofá floral que eu ajudei meu pai a carregar alguns anos atrás, estava sentado meu irmão Nathan com o braço em volta da minha ex-noiva Rebecca, possessivamente. Seus olhos estavam vermelhos inchados, mas ela não estava olhando para mim. Ela estava estudando um ponto no carpete com foco intenso, como se ali estivessem guardados os segredos do universo. Apenas uma hora antes, ela estava parada na porta da casa em que deveríamos construir uma vida e me disse com a voz trêmula que estava grávida e que era de Nathan. Agora, naquele quarto sufocante, meu pai finalmente falou. Sua voz era baixa, desprovida de emoção, mas cada palavra era um golpe certeiro. Nathan precisa de uma base sólida para sustentar sua nova família, ele disse, com o olhar fixo na parede atrás de mim. Decidi entregar a gestão da Reynolds e Sons a ele, com efeito imediato. O nome da empresa pairava no ar. Reynolds e Sons. O negócio de encanamento no qual eu havia investido meu sangue, suor e cada hora do meu dia desde que eu era um garoto de 15 anos. O negócio que eu havia modernizado, expandido e tornado lucrativo além dos sonhos mais loucos do meu pai. Ele estava apenas dando tudo de graça. Era uma recompensa, um prêmio por detonar meu mundo inteiro. Um sorriso fraco, quase imperceptível, tocou os lábios de Nathan antes que ele o amenizasse. O queixo de Rebecca tremia, mas seus olhos permaneceram grudados no chão. E minha mãe, minha própria mãe, olhou para mim com aqueles olhos arregalados e suplicantes, um pedido silencioso e desesperado para que eu simplesmente absorvesse aquilo, para ser uma pessoa maior, para me sacrificar no altar da família mais uma vez. Eu não gritei. Não berrei nem xinguei. Qual era o sentido? O veredito já havia sido dado. Eu era o construtor, o provedor, o burro de carga. Mas Nathan era o futuro da linhagem. Aos olhos deles, eu era apenas um meio para um fim. Lentamente, levantei-me. O movimento parecia estar acontecendo em câmera lenta, como se eu estivesse empurrando em águas profundas. Enfiei a mão no bolso, meus dedos se fechando em volta do metal frio e familiar das chaves da empresa. As chaves do escritório, do depósito, da frota de caminhões que eu mesmo escolhi. Fui até a mesa de centro polida e as coloquei no chão. Elas não fizeram um barulho alto, apenas um tilintar suave final que ecoou o som da minha vida se despedaçando. James. Filho, por favor, minha mãe sussurrou, com a voz embargada quando finalmente se levantou. Ela estendeu a mão para segurar meu braço, seu toque tinha um peso familiar de obrigação. Eu gentilmente, mas firmemente, puxei meu braço de sua mão. Olhei para meu pai uma última vez, olhei para ele de verdade e não vi um pai, mas um estranho que havia tomado uma decisão empresarial calculada, e eu era o passivo que ele tinha acabado de ignorar. Virei-me e saí daquela casa, do sufocante retrato de família, e não olhei para trás. Entrei na minha caminhonete, o motor rugindo como uma fera furiosa. Eu simplesmente dirigia sem destino, sem plano. Pela primeira vez na minha vida, eu estava completamente livre. O silêncio na cabine era algo vivo me pressionando. Consegui dirigir por cerca de 10 minutos, entorpecido e calmo, antes que um som que eu não reconhecia escapasse da minha garganta. Um rugido gutural de pura raiva e dor. Meu punho acertou o volante, o plástico duro rachando com o impacto. O homem que saiu daquela casa não era o mesmo que entrou. Ele tinha ido embora para sempre. E eu não tinha ideia de quem tinha ficado em seu lugar. Para entender por que eu não lutei, por que eu simplesmente coloquei as chaves na mesa e fui embora, você tem que entender a fundação da minha família. Ela não foi construída sobre o amor. Não de verdade. Ela foi construída sobre o solo instável da saúde do meu irmão. Nathan nasceu com pulmões que não queriam funcionar. Um menino frágil que passou seus primeiros anos entrando e saindo de hospitais. Meus pais, Robert e Martha, colocaram tudo o que tinham, seu dinheiro, seu tempo, sua energia emocional para mantê-lo vivo. Eu entendo. Eu realmente entendo. Você faz qualquer coisa por seu filho. O problema estava em suas mentes exaustas e aterrorizadas. Eles só tinham um filho que estava em perigo constante. Eu era o outro, o saudável, aquele que conseguia cuidar de si mesmo. Minha infância inteira foi uma lição sobre ser invisível. A fragilidade de Nathan se tornou o centro gravitacional do nosso lar. Ele era o sol projetando longas sombras e eu era apenas um planeta preso em sua órbita, que deveria girar silenciosamente e nunca causar uma onda. Aprendi a engolir minhas decepções para abafar minhas necessidades. Lembro-me de ter 10 anos e trazer para casa um boletim com 5A e um B+. Um B+ em história. Meu pai o segurou contra a luz como se inspecionasse um diamante defeituoso. O que aconteceu aqui, James? Ele perguntou, com a testa franzida em desaprovação. Você não pode se dar ao luxo de perder o foco. Um B+ não é bom o suficiente.
Não houve elogios para os AS. Apenas um foco de laser na única imperfeição. Uma semana depois, Nathan, que tinha 7 anos, trouxe para casa um boletim que era um mar de CS e AD em matemática. Minha mãe o abraçou tão forte que pensei que ela quebraria suas costelas frágeis. Oh, querido, você se esforçou tanto. Estamos tão orgulhosos de você. Naquela noite, eles o levaram para tomar um sundae de sorvete comemorativo. Fiquei em casa para terminar meu dever de casa, a mensagem era cristalina. Meu melhor não era bom o suficiente, mas seu mero esforço era motivo de comemoração. Não se tratava apenas de notas. Eu tinha cerca de 12 anos e estava economizando há meses para ir a um acampamento da escola. Eu tinha feito tarefas extras, economizado minha mesada. No dia anterior à viagem, Nathan teve febre. Minha mãe mediu sua temperatura. Estava 37,5 graus. James, sinto muito, ela disse, sem olhar para mim. Mas não posso cuidar de Nathan sozinha se ele estiver doente. Você terá que ficar em casa. Eu implorei. Argumentei que meu pai voltaria do trabalho, mas não adiantou. Perdi a viagem. Uma hora depois que o ônibus escolar partiu, Nathan estava no quintal brincando em seu balanço, sua febre milagrosamente desapareceu. Eu era apenas o sistema de apoio de plantão integrado. A única pessoa que parecia ver a desigualdade era minha avó, Eleanor, a mãe do meu pai. Ela era uma mulher perspicaz e objetiva, com olhos gentis que não deixavam escapar nada. Ela me encontrava na garagem, desmontando metodicamente um motor de cortador de grama quebrado só para ver como funcionava. Ela se sentava em um balde virado e me observava. Às vezes, as árvores mais fortes têm que suportar mais vento. James, ela me disse uma vez, não as torna menos fortes. Significa apenas que elas têm raízes mais profundas. Ela era a minha rocha. Quando fiz 15 anos, a escolha era clara. Ir a festas do colégio e correr atrás de garotas. Ou começar a ganhar dinheiro. Comecei a trabalhar para meu pai na Reynolds e Sons. Naquela época, era uma pequena operação local. Apenas meu pai, 2 veteranos chamados Gus e S, e uma única van com manchas de ferrugem. Eu não estava interessado em acumular dívidas para ter um diploma universitário que nunca usaria. Eu gostava de trabalhar com as mãos. Eu gostava da lógica da coisa. O encanamento era um quebra-cabeça, um sistema em que tudo tinha que se encaixar perfeitamente para funcionar. Foi lá que conheci Mike Peterson. Mike era um encanador mestre, um cara que estava no ramo há 30 anos. Ele era durão, grisalho e não tolerava tolos. No meu primeiro dia, ele me entregou uma chave de fenda pesada. Vamos ver do que você é feito, garoto. Passei aquele dia transportando equipamentos, cortando canos e ouvindo. Eu observava cada coisa que ele fazia. No fim do dia, eu estava coberto de sujeira e meus músculos doíam. Mas eu tinha aprendido mais do que em qualquer sala de aula. Algumas semanas depois, nós estávamos em um trabalho comercial complicado, um problema com a pressão flutuante da água que deixou meu pai e os outros perplexos. Passei meu horário de almoço esboçando os esquemas antigos do prédio em um guardanapo. Eu vi uma válvula de gaveta esquecida e parcialmente fechada em uma linha secundária que estava criando um gargalo. Mostrei para Mike. Ele olhou para meu esboço e depois para mim. Ele desceu para o vão e saiu 10 minutos depois com um sorriso. O garoto estava certo, ele anunciou para meu pai. Mais tarde, ele me puxou de lado. Você tem o dom, garoto, ele disse, me dando um tapinha no ombro. Você não vê apenas canos, você vê todo o sistema. Nunca deixe ninguém lhe dizer que este trabalho é inferior a você. Vindo de Mike, esse elogio valia mais do que ouro. Enquanto eu trabalhava 60 horas por semana, tirando minha licença de oficial e depois minha licença de encanador mestre, Nathan estava, bem, ele estava sendo Nathan. Ele foi para uma faculdade estadual financiada por um fundo universitário que meus pais milagrosamente juntaram para ele, aquele que eles me disseram que não podiam pagar para mim. Ele desistiu depois de 2 semestres, alegando que a pressão acadêmica estava lhe causando ansiedade. Ele voltou para casa e se declarou um empreendedor. Sua primeira ideia brilhante foi um negócio de entrega direta de brinquedos orgânicos artesanais para cães. Meu pai, desesperado para ver Nathan ter sucesso em alguma coisa, deu a ele as $15.000 para começar. O empreendimento fracassou em 4 meses, deixando para trás uma garagem empilhada até o teto com brinquedos de borracha barulhentos em formato de abacate couve. Meu pai apenas deu um tapinha nas costas dele. Tudo bem, filho, uma experiência de aprendizado. Negócios têm tudo a ver com correr riscos. Em seguida, Nathan descobriu as criptomoedas. Ele convenceu meus pais de que estava prestes a ter um grande avanço. Ele perdeu as $20.000 do dinheiro deles em uma única semana em uma moeda meme que prometia ser o próximo Bitcoin. Eu o observava grudado no monitor em seu quarto. Seu rosto ficou pálido enquanto as linhas vermelhas no gráfico despencavam. Quando tudo acabou, meu pai apenas o consolou.
O mercado é volátil. Pode acontecer com qualquer um. Enquanto isso, eu estava transformando silenciosamente a Reino de Zindezos. Convenci meu pai a me deixar investir nossos lucros em novas tecnologias, equipamentos de hidrojateamento e sistemas de reparo de canos sem valas. Criei um site profissional. Contratei Linda Morales, uma mulher organizada e inteligente que se tornou o coração do nosso escritório. Ela administrava os cronogramas, o faturamento e o atendimento ao cliente. Ela via a dinâmica familiar claramente. Você é o motor deste lugar, James. Ela me disse uma vez, nunca se esqueça de que fui eu quem fez lances e ganhou grandes contratos comerciais. O maior foi com Thomas Urai, um desenvolvedor local que estava construindo uma rede de restaurantes de luxo. Era um contrato de US$ 85 mil, um prêmio para a empresa. Naquela noite, meus pais deram um jantar comemorativo. Fiquei sentado ali pensando. É isso. Este é o momento em que ele finalmente vê o que eu fiz. Meu pai se levantou, copo na mão, para fazer um brinde. Meu coração batia forte no peito. Quero brindar ao futuro da Reino de Zindezons, ele começou. E ao meu filho, Nathan. Seu olhar atento para a papelada e suas habilidades organizacionais foram cruciais para nos ajudar a montar essa oferta enorme. Não teríamos conseguido sem você, filho. Eu apenas olhei para minha aposta. Nathan tinha passado talvez 2 horas colocando alguns arquivos em ordem alfabética. Linda me olhou do outro lado da mesa e me lançou um olhar que era uma mistura de pena e indignação. O gosto amargo familiar do ressentimento encheu minha boca. Foi depois daquele jantar que eu soube que precisava ter algo meu, algo que eles não pudessem tocar ou levar o crédito. Comprei uma pequena casa de fazenda de 3 quartos que precisava de muito trabalho. Tornou-se meu santuário. Todo fim de semana, eu estava lá derrubando paredes, colocando piso novo, refazendo a fiação elétrica. Era o único lugar na Terra onde meu trabalho duro se traduzia diretamente em algo sólido, algo real, algo que era meu e somente meu. Eu tinha 27 anos. Eu tinha uma casa e o negócio estava prosperando por minha causa. Eu achava que finalmente estava construindo uma vida que eles não poderiam menosprezar. Não fazia ideia que a tempestade era só prestes a começar. Foi nessa época que a saúde da minha avó piorou. Ela teve que se mudar para uma casa de repouso. Eu a visitava todo domingo. Um dia, ela agarrou minha mão com uma força surpreendente. Eles fizeram suas escolhas há muito tempo, James. Ela disse, com a voz um pouco trêmula, mas os olhos claros como um sino. O importante é o que é certo, não o que é fácil. Nunca se esqueça do seu valor. Agarrei-me àquelas palavras como a uma tábua de salvação. Não sabia quando precisaria delas. Algumas semanas depois, minha vida mudou em uma tarde de terça-feira. Recebemos uma ligação sobre um cano com vazamento em um prédio de apartamentos de alto padrão no centro da cidade. Foi quando entrei e vi Rebecca pela primeira vez. Rebecca Chun era um redemoinho em um mundo de gotejamentos lentos e pressão constante. Entrei no apartamento de luxo e a encontrei em uma discussão acalorada, mas impecavelmente profissional, com os empreiteiros do piso. Ela era a administradora do imóvel, vestida com um blazer elegante e segurando uma prancheta. Mas estava apontando uma falha no sua membrana impermeabilizante com a autoridade de um experiente mestre de obras. Ela era inteligente, durona e não recuou. Fiquei imediatamente cativado. Eles estão cortando custos. Ela me contou depois que os empreiteiros concordaram, de mau humor, em refazer o trabalho. Meu pai é um empreiteiro geral. Ele me ensinou que um trabalho mal feito custa 2 vezes. Uma vez feito errado e outra vez consertado. Conversamos por 1 hora naquele dia, encostados na ilha da cozinha, cercados pelo cheiro de serragem e drywall. Falamos sobre códigos de construção, custos de materiais e a eterna dor de cabeça de gerenciar equipes não confiáveis. Foi a primeira vez que conheci uma mulher que não apenas entendia meu mundo, mas era uma participante ativa e apaixonada dele. Alguns dias depois, recebi uma ligação sobre um vazamento de emergência em seu próprio prédio. Quando cheguei lá, a emergência era um gotejamento lento da torneira da cozinha que consertei em 5 minutos. Ela sorriu um pouco envergonhada. Desculpe, ela disse, sem parecer nem um pouco arrependida. Eu queria te ver de novo. Posso te pagar uma cerveja para fazer pronta para o meu alarme falso? Aquela cerveja virou jantar. O jantar virou passar fins de semana inteiros juntos, caminhando pelas trilhas fora da cidade, caçando tesouros em mercados de pulgas e conversando por horas. Ela me contou sobre sua própria família, sobre uma irmã mais nova excessivamente dramática que sempre conseguia o que queria e pais que a apoiavam. É como se eu tivesse que ser 2 vezes mais responsável só para manter o navio da família flutuando. Ela disse que era como se estivesse lendo uma página da minha própria história de vida. Nós nos unimos por nossa experiência compartilhada de ser a irmã responsável. Ela entendeu. Ela me entendeu. Ela também foi brilhante.
Ela olhou para a maneira como eu estava administrando o lado comercial da Reynolds e Sons principalmente por instinto e força bruta e imediatamente viu maneiras de melhorar isso. Você está deixando dinheiro na mesa, James. Ela disse uma noite esboçando um novo sistema de faturamento em camadas em um guardanapo. Ela me ajudou a formalizar nossos contratos, agilizar nossos processos de pagamento e até mesmo encontrar um novo fornecedor local de canos de cobre que nos economizam milhares de dólares por trimestre. Ela era minha parceira em todos os sentidos da palavra. Meus pais, principalmente meu pai, ficaram impressionados. Aquela garota tem uma boa cabeça, James. Ele dizia com um raro aceno de aprovação. Não estrague isso. Depois de 2 anos, eu sabia que me casaria com ela. Eu não era homem de grandes gestos públicos. Fiz o pedido na cozinha inacabada de uma casa que estávamos reformando para um cliente. Ajoelhada em meio à serragem, plantas e o cheiro de tinta fresca. Ela chorou e disse sim antes mesmo que eu pudesse colocar o anel em seu dedo. A vida parecia perfeita. Era uma palavra que eu nunca tinha associado à minha própria existência. Senti como se estivesse finalmente construindo um futuro que era realmente meu, com uma mulher que me via, me valorizava e lutava por mim. E então o empreendimento de criptomoedas de Nathan implodiu. E ele voltou para casa sorrateiramente, derrotado e falido. Senti uma mistura familiar de pena e frustração. Rebecca foi quem sugeriu que lhe demos um emprego. Ele poderia ajudar Linda no escritório, ela disse, com a voz suave e razoável. Apenas algumas tarefas administrativas simples, arquivamento, atendimento telefônico. Isso daria a ele um senso de propósito. Talvez você esteja sendo duro demais com ele, James. Afinal, ele é seu irmão. Meu instinto gritou. Não. Mas meu coração se amoleceu com a lógica de Rebecca. Cedi. Parecia a coisa certa a fazer. E foi aí que tudo começou a mudar tão sutilmente no começo que eu mal percebi. Rebecca começou a passar cada vez mais tempo na casa dos meus pais, usando a desculpa de que ela e minha mãe estavam planejando o casamento. Ela e Nathan começaram a ter piadas internas das quais eu não sabia. Eu entrava na sala de estar e eles paravam de falar. Uma energia estranha pairava no ar. Quando eu perguntava o que era tão engraçado, Rebecca apenas acenava com a mão e dizia, nada. Só Nathan sendo bobo, comecei a perceber pequenas coisas perturbadoras. Rebecca, que sempre foi um livro aberto, de repente tinha uma nova senha no telefone. Nathan começou a usar uma colônia cara que eu sabia que ele não podia pagar com o salário escasso que estávamos pagando a ele. Certa vez, cheguei em casa mais cedo e encontrei o carro dele na garagem. Quando entrei, Rebecca parecia nervosa, dizendo que ele tinha acabado de passar para deixar algumas amostras de convites de casamento da minha mãe. Eu me sentia fraca, mas queria acreditar nela. Linda, minha fiel gerente de escritório, foi a primeira a soar o alarme. Ela me chamou de lado um dia depois que Nathan errou um pedido de suprimentos pela 3ª vez. James, ela disse, com a voz baixa e séria, não quero ultrapassar meus limites, mas não gosto do que estou vendo. Aspas. O que você quer dizer? Perguntei já na defensiva. Estou vendo eles. Rebecca passa muito tempo no escritório quando você está fora trabalho. Eles saem para almoços longos. Eles ficam muito perto. Não confio nela, James. E certamente não confio nele. Chame isso de pressentimento. Mas algo está errado, Linda. Ela só está tentando ser legal com ele. Argumentei, embora minha voz não tivesse convicção. Ela sente pena dele. É mais do que legal, Linda insistiu, com os olhos cheios de preocupação genuína. Por favor, só tome cuidado. Tentei ignorar para dizer a mim mesma que Linda estava sendo super protetora. Mas a semente da dúvida que ela havia plantado começou a crescer, regada por uma centena de pequenas inconsistências. A gota d'água não foi uma descoberta dramática no calor do momento. Foi um pedaço de papel frio e duro, um extrato de cartão de crédito da conta conjunta que eu dividia com Rebecca, a que usávamos para despesas domésticas. Eu estava apenas dando uma olhada antes de arquivá-lo, e uma cobrança saltou para mim. Cobrança de $2.000, joalheria sofisticada, centro. Meu coração começou a bater forte e lentamente contra minhas costelas. Eu não tinha comprado um relógio. Foi fraude, pensei, liguei para a administradora do cartão. A atendente do atendimento ao cliente foi educada e eficiente. Ela confirmou que a compra foi feita na loja 2 semanas antes. Não foi fraude. Meu sangue gelou. Isso significava que Rebecca tinha comprado. Mas por que e para quem? E então uma lembrança surgiu, nítida e feia. Na semana passada, no jantar de domingo, Nathan estava desanimado, exibindo um relógio novo e chamativo, um relógio elegante e caro. Meu pai até comentou sobre ele. Belo relógio, filho. Os negócios devem estar melhorando. Nathan apenas sorriu. Aquele sorriso presunçoso e preguiçoso dele.
A sala começou a girar. Não podia ser. Era muito feio, muito clichê, muito devastador. Naquela noite, eu a confrontei. Estávamos em nossa cozinha, os planos de casamento meticulosamente organizados presos em um quadro de cortiça na parede. Eu não levantei minha voz. Apenas estendi a declaração. Qual é essa acusação, Rebecca? Ela olhou para ela e, por uma fração de segundo, vi puro pânico brilhar em seus olhos antes que ela colocasse uma máscara de indiferença no lugar. Ah, isso é um presente de casamento para o meu pai. Seu pai usa um Timex de 30 anos, eu disse, minha voz perigosamente monótona. Ele usa desde que o conheço. Eu vi o relógio novo do Nathan no domingo passado, um relógio de $2.000. Foi para onde ele foi? O silêncio na sala era algo físico. Ela não conseguia olhar para mim. Ela abriu a boca e depois a fechou novamente. Você está dormindo com meu irmão, eu disse. Não era uma pergunta. Era uma declaração de fato. Ela finalmente desabou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de frustração, de estar encurralada. Eu não queria que isso acontecesse. Ela chorou. A frase clássica, ele me entende de um jeito que você não entende. Ele nem sempre é tão sério, tão focado no trabalho. Mas então a verdade real, o coração frio e calculista de tudo, veio à tona. Eu te amo, James. Sim, ela disse, sua voz endurecendo, o ato de vítima derretendo para revelar o estrategista por baixo. Mas eu preciso de segurança, preciso saber que serei cuidada. E nesta família, sejamos honestos, Nathan é segurança. Ele consegue tudo o que quer. Ele é o favorito. Você é apenas o burro de carga. O burro de carga. Aquela única palavra ecoou na cozinha silenciosa. Era a destilação de toda a minha existência naquela família. Todas as noites em claro, todos os dias estressantes, todos os sacrifícios por ela, não me tornaram uma parceira. Eles me tornaram uma ferramenta. Nathan era o prêmio porque ele era o pai da era, a herança, o negócio, a lealdade cega da família. Tudo fluiria para ele. Ela tinha feito as contas. Ela tinha feito sua aposta. E não era em mim. Faça uma mala, eu disse, minha voz completamente desprovida de qualquer emoção. Pegue o que puder carregar esta noite. Quero o resto das suas coisas fora da minha casa até o final do fim de semana. Aspas, ela olhou para mim, boca aberta, como se esperasse sinceramente que eu discutisse, lutasse por ela, implorasse para que me escolhesse. Mas eu estava cansado de lutar por pessoas que tinham demonstrado tão claramente que eu não valia a pena lutar. Virei as costas para ela, entrei na sala de estar, peguei o telefone e comecei a cancelar o serviço de buffet, o local, o fotógrafo. Cada ligação era um prego no caixão da vida que eu pensava estar construindo. A cada depósito não reembolsável que eu perdia, eu me sentia um pouco mais livre. As 2 semanas após eu ter expulsado Rebecca foram um limbo estranho e vazio. Eu me joguei no trabalho com uma ferocidade que beirava a mania, tentando fugir do vazio que me corroía no peito. Eu achava que o pior já tinha passado. Eu era um idiota ingênuo. O confronto na sala de estar dos meus pais, onde Rebecca soltou a bomba da gravidez e meu pai passou o trabalho da minha vida para meu irmão, foi o fim de um pesadelo e o começo de outro. Depois que saí daquela casa e fui embora. Uma ruptura total era o único caminho a seguir. Não atendi às dezenas de ligações frenéticas da minha mãe. Não respondi a uma única mensagem de texto. Empacotei o resto das roupas de grife e bugigangas caras de Rebecca. Coloquei tudo em caixas e deixei na varanda da frente dos pais dela como uma entrega anônima. Eu tinha terminado. Na manhã seguinte, minha mente estava estranhamente clara. Fiz um telefonema. Liguei para David Marshall, o dono da Marshall Plumbing, nosso maior concorrente. David tinha 50 e poucos anos, era um cara durão, justo e honesto que havia transformado sua empresa de um único caminhão em uma potência regional. Nós licitávamos dezenas de empregos um contra o outro. Não éramos amigos, mas uma corrente de respeito profissional mútuo ocorria entre nós. David, aqui é James Reynolds. Houve uma pequena pausa. James, eu diria que estou surpreso em ouvir de você, mas as notícias correm rápido em nossa área de trabalho. Soube de problemas familiares, disse ele. Sua voz era neutra. Pode-se dizer que sim, respondi, com a voz neutra. Estou procurando um emprego. Gerente de projeto, técnico-chefe, seja lá o que você for. Eu oficialmente deixei a empresa da minha família. Outro fez uma pausa mais longa. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça. Você é o cara que conseguiu o contrato certo com o restaurante. Você é o motivo pelo qual minhas margens de lucro vêm diminuindo nos últimos 3 anos. Eu conheço o seu trabalho. Quando você pode começar? Amanhã de manhã, eu disse sem hesitar.
Vejo você às 7, ele respondeu e desligou. Simples assim, eu tinha um novo emprego, um novo começo. O salário que ele me ofereceu era 20% maior do que eu estava tecnicamente me pagando na Reynolds & Sons. Foi uma sensação surreal deixar uma empresa com meu nome no prédio para ir trabalhar para a concorrência. Mas também foi um alívio profundo. Era uma lousa em branco, um lugar onde meu único valor era a qualidade do meu trabalho. Minha primeira semana na Marshall Plumbing foi um turbilhão de caras novas, novos procedimentos e projetos enormes. Fiel à sua palavra, não me deixou à vontade. Ele me jogou no fogo, me colocando no comando de um grande projeto. A instalação completa do encanamento para uma nova unidade médica de vários andares. Era um trabalho complexo e de alto risco, o tipo de desafio que eu adorava. E foi incrível ser valorizado apenas pelas minhas habilidades, não pelo meu sobrenome. Foi lá que conheci Alison Taylor. Ela era a gerente de projeto do empreiteiro geral para o local. A primeira vez que a vi, ela usava um capacete e um colete de segurança laranja brilhante sobre uma camisa social impecável. Discutindo com o encarregado da eletricidade sobre a colocação dos conduítes. Ela era toda profissional, tinha uma mente afiada e uma prancheta que parecia ser uma extensão permanente de seu braço. Nossa primeira conversa foi direta sobre uma discrepância nas plantas. As especificações pedem cobre de 3 polegadas para a linha principal de água para esta ala. Eu disse a ela, apontando para as plantas espalhadas sobre uma mesa improvisada, mas com base no uso de água projetado para esses laboratórios e quartos de pacientes, deveria ser de 4 pol, passará por uma inspeção inicial, mas você terá problemas significativos de queda de pressão em 5 anos. Ela olhou das plantas para mim, seus olhos se estreitaram em concentração. Ela fez alguns cálculos em seu telefone. Nenhum outro subcontratado, nem mesmo o próprio engenheiro do arquiteto percebeu isso. Ela disse, você acabou de me salvar de uma dor de cabeça enorme mais tarde. Obrigada, vou aprovar a ordem de alteração esta tarde. Não houve conversa fiada, nem enrolação, apenas um aceno de respeito profissional. Gostei que fosse limpo e descomplicado. Pela primeira vez em muito tempo, eu era apenas um cara fazendo o seu trabalho e o fazendo bem. Enquanto eu começava a construir minha nova realidade, as primeiras rachaduras já estavam se formando na empresa que eu havia deixado para trás. Meu antigo mentor, Mike Patterson, me ligou no final da minha primeira semana. Ele parecia exausto e frustrado. Ei, garoto. Ele começou a falar roucamente. Só queria ver como você estava. Estou bem, Mike. Caí de pé no Marshalls. O que está acontecendo aí? O asilo ainda está sendo administrado pelos internos? Ele soltou uma risada pesada e sem humor. Está uma bagunça completa, James, seu irmão. Ele está muito encrencado. Ele anda por aí como se fosse um CEO, mas não sabe a diferença entre uma armadilha e um buraco no chão. Ele está tentando cortar custos no trabalho do restaurante Thomas Urai. Ele encomendou um carregamento enorme de canos de PVC baratos de um fornecedor estrangeiro do qual eu nunca tinha ouvido falar. A qualidade é péssima. Eu disse a ele que não passaria no código, que era um risco de ruptura prestes a acontecer em uma linha comercial de alta pressão. O que ele disse? Perguntei já imaginando a cena. Ele estufou o peito e me disse que agora é o chefe que tomará as decisões financeiras. Ele disse que eu era um velho preso aos meus hábitos e que não entendia a economia moderna da cadeia de suprimentos. Eu podia ouvir o profundo insulto na voz de Mike. Era um homem com 40 anos de experiência prática sendo dispensado por um garoto arrogante cuja única experiência empresarial era fazer os pais perderem o dinheiro. Alguns dias depois, ele ligou de novo. Quase machucou um dos novatos. Ele usou os encaixes errados para uma tubulação de gás. Percebi bem a tempo. Estou lhe dizendo, James, isso está ficando perigoso. A ligação final veio uma semana depois disso. As pessoas estão furiosas. Estamos atrasados porque os materiais baratos continuam falhando na inspeção. Nathan apenas grita com a equipe. Ele vai afundar esta empresa, James. E acho que não vou conseguir ficar para ver isso acontecer. Eu sabia que ele estava certo. E uma pequena parte sombria de mim, uma parte da qual não se orgulhava, sentiu uma sensação sombria de validação. Meu pai tinha dado a Nathan as chaves do reino. Eu estava começando a perceber que ele também tinha dado corda suficiente para ele se enforcar o negócio e o nome da família junto com ele. A queda não foi um declínio lento. Foi um fracasso catastrófico. Uma série de explosões que arrasou a empresa que eu havia construído. Aconteceu mais rápido e de forma mais espetacular do que eu poderia imaginar. Exatamente como Mike havia previsto, os canos baratos de PVC que Nathan havia insistido tão arrogantemente em usar para o trabalho no restaurante Thomas Light foram um pavio aceso de uma bomba. Cerca de um mês depois de começar na Marshalls, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Era o próprio Thomas Urai, o desenvolvedor. Sua voz era gelo puro, do tipo que queima.
James, tentei ligar para seu antigo escritório, mas o novo responsável, seu irmão, é um completo idiota. Achei que você deveria saber, por cortesia profissional, que a tubulação principal de água que a equipe do seu irmão instalou no meu restaurante principal na Main Street acabou de estourar. Aconteceu há 1 hora. Inundou todo o salão de jantar. Destruiu os novos pisos de madeira, o trabalho personalizado da serralheria, tudo. Temos mais de 75 mil dólares em danos causados pela água. Sem mencionar que a inauguração está adiada por meses. Meu advogado entrará em contato com seu pai, mas eu queria que você soubesse pessoalmente que, a partir de hoje, o nome Reino dizimou nesta cidade. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parado, com o telefone na mão, olhando para o meu próprio canteiro de obras bem administrado. Era exatamente o que Mike havia avisado que aconteceria. Nathan, em sua infinita sabedoria, tentou economizar alguns milhares em materiais e acabou custando uma fortuna à empresa. Não apenas em danos, mas na única coisa que você nunca pode comprar de volta, confiança. Aquele processo foi o primeiro dominó. A história estava em todos os sites de notícias de negócios locais. No dia seguinte, recebi 2 ligações. A primeira foi de Mike Patterson. A segunda foi de Carlos, o outro encanador sênior. Os 2 estavam se demitindo. Não consigo fazer isso, James. Mike disse, com a voz pesada de resignação, não vou arriscar minha licença e minha reputação por aquele garoto arrogante. Sinto muito. Eles não seriam os bodes expiatórios para a incompetência de Nathan. A saída deles deixou Nathan com uma equipe mínima de caras inexperientes que não sabiam como lidar com a crise. As avaliações da empresa no Yelp e no Google, que eu havia cultivado meticulosamente para uma classificação de 4,9 estrelas, despencaram para um abismo de 1 estrela. Palavras como desastre, falta de profissionalismo, processo judicial e evitar a todo custo se tornaram a nova identidade online da empresa. Tentei ignorar, compartimentar, focar no meu novo trabalho, na minha nova vida. Mas era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta no qual você de alguma forma tinha um interesse pessoal. A verdadeira bomba, a informação que reformulou toda a traição, veio de Linda. Ela me ligou uma noite, sua voz tremendo com uma mistura potente de raiva justificada e culpa. James, preciso te contar uma coisa. Ela disse, sua voz quase um sussurro. Estou me sentindo péssima. Vi algo e deveria ter dito algo antes, mas não tinha certeza. Linda, o que foi? Você está bem? Perguntei, minha preocupação chegando ao auge. Eu vi a Rebecca, ela disse, o nome caindo como uma pedra. No último fim de semana, eu estava com minha irmã em um bar de vinhos no centro da cidade, um desses lugares novos e chiques, e Rebecca estava lá em uma mesa com algumas amigas. Ela estava rindo, James. E ela estava bebendo muitas margaritas e James não havia nenhuma barriga de grávida. Ela estava usando um vestido apertado. Não há nenhum bebê, James. E estou lhe dizendo. Acho que nunca houve. O telefone parecia escorregadio e pesado na minha mão. Eu afundei no meu sofá. O mundo se inclinou em seu eixo. Fingi a coisa toda. A gravidez, a nova família, toda a justificativa moral e emocional para o ato monumental de traição do meu pai. Era tudo mentira. Uma mentira calculada, venenosa e sociopata para enganar o marido. Quando eu não caí, ela desviou seu golpe para Nathan. Não foi um crime passional, foi uma aquisição hostil meticulosamente planejada de uma família. James, você está aí? A voz preocupada de Linda instalou ao telefone. Estou aqui, Linda, eu disse, minha voz com uma clareza fria e nova. Obrigada, você não tem ideia do que acabou de fazer, não fiz nada com a informação a princípio. Apenas a deixei ali, como uma pedra fria e dura de verdade em minhas entranhas. Não precisava. O ato final já estava em andamento. Uma semana depois, uma Ford F-150 velha e familiar, parecendo mais amassada e triste do que eu me lembrava, parou no local de trabalho do centro médico. Meu pai saiu. Ele parecia 10 anos mais velho. Sua camisa de trabalho estava amassada. Seu rosto estava pálido e ele parecia perdido e totalmente deslocado em meio àquele projeto de construção enorme, eficiente e bem-sucedido. Ele me viu conversando com Alison e David Marshall, revisando um novo conjunto de plantas. Ele se aproximou, suas botas pisando no cascalho, seus ombros caídos em derrota. Aspas, James, ele disse, sua voz tensa e fraca, preciso falar com vocês, David e Alison, sentindo a gravidade do momento, afastou-se contato, mas eles ainda estavam ao alcance da voz, uma silenciosa demonstração de apoio. Aspas, o que você quer, pai? Perguntei, com a voz firme e serena. A empresa está em apuros, filho, disse ele, com os olhos suplicantes. Examinando meu rosto em busca de qualquer sinal do velho e lindo filho. O processo, estamos perdendo clientes. O banco está cancelando nossos empréstimos. Impossível pagar a folha semana que vem.
Preciso que você volte. Apenas o encarei. A audácia absoluta e absoluta daquilo era de tirar o fôlego. Preciso que você volte e conserte isso, ele repetiu, com a voz embargada. É o legado da família. É o que seu avô construiu do nada. Pense na sua família. Pense no seu sobrinho, o filho do seu irmão. Ele não terá nada. E lá estava, sua última jogada desesperada e patética. O apelo à família, ao legado, ao neto imaginário que ele achava que estava chegando. A pedra da verdade em minhas entranhas se tornou uma arma em minhas mãos. Dei um passo mais perto e abaixei minha voz, tornando-a baixa e clara para que apenas ele, David e Alison pudessem ouvir. Não há neto, pai. Meu pai piscou, confuso. Do que você está falando? Rebecca nunca esteve grávida. Eu disse, interrompendo. Cada palavra era um pedaço de gelo. Era uma mentira. Um golpe que ela armou para prender um marido. E quando eu não mordi a isca, ela a usou em seu precioso Nathan. E ele foi estúpido o suficiente. E você foi cega o suficiente para cair nessa. A cor sumiu completamente do rosto do meu pai. Parecia que eu tinha acabado de bater nele fisicamente. Ele gaguejou. Sua boca abrindo e fechando como a de um peixe. Não, não era isso. Ela não faria isso. Ela não podia. Ela fez isso. Eu disse, minha voz era como aço. Você destruiu nossa família e abriu mão do trabalho da minha vida com base em uma mentira. Você não fez isso por um neto. Você fez isso pelo mesmo motivo pelo qual sempre fez tudo. Porque você sempre o escolheu em vez de mim. Você apostou no filho errado. Pai, eu dei as costas para ele. Então, um ato simbólico que eu nunca usei fazer em toda a minha vida. Esta é a minha vida agora, eu disse, gesticulando para o canteiro de obras próspero ao meu redor. Para o novo logotipo da empresa no meu capacete. Não vou voltar para limpar sua bagunça. Esta empresa, Marshall Reynolds Plumbing, é um negócio real, valorizamos a competência aqui. Olhei para David Marshall, que me deu um aceno firme e sombrio de confirmação. A validação pública do meu novo status foi absoluta e esmagadora. Você e seu avô construíram aquela empresa? Eu disse por cima do ombro, nem me preocupando em olhar para ele. E então você ficou parado e deixou seu menino de ouro queimá-la até o chão. É seu legado. Você vive com isso. Fui embora sem dizer mais nada, deixando-o ali sozinho no meio do terreno de cascalho. Um homem destruído que finalmente, e muito tarde, estava cara a cara com o verdadeiro custo de suas escolhas. Ele havia perdido não um filho, mas dois. E não tinha ninguém para culpar a não ser a si mesmo. O colapso final foi rápido, brutal e completamente completo. Quando meu pai voltou para casa naquele dia, um fantasma de um homem armado com a verdade devastadora, ele confrontou Nathan e Rebecca. Eu não estava lá, é claro, mas Lina ouviu toda a história contada por um dos funcionários temporários do escritório que teve o azar de estar lá para testemunhar a implosão final e feia da família Reynolds. Diante do fato inegável de que sua mentira havia sido exposta, Rebecca nem tentou negar. De acordo com o funcionário temporário, não houve lágrimas, nem desculpas, nem vergonha. Ela simplesmente olhou para meu pai com fria indiferença. O funcionário temporário a ouviu dizer, escolhi o filho que pensei que você mais valorizava. Não me culpe por ter criado um tolo. Então ela fez as malas de grife, chamou um Uber e foi embora. Ela desapareceu da vida deles tão rápida e destrutivamente quanto entrou, sem o vale-refeição e com a realidade da ruína da empresa. Os processos, as dívidas, a humilhação pública caindo sobre ele, Nathan fez o que sempre fez. Quando confrontado com uma consequência real, ele entrou em pânico. Ele fez o que os covardes fazem. Ele correu. Em algum momento daquela noite, ele acessou a conta bancária da empresa online, transferiu os últimos $12.000 restantes, dinheiro que deveria ir para os poucos funcionários restantes como seus últimos contra-cheques e para fornecedores desesperados, para sua conta pessoal e desapareceu na noite. Ele deixou um bilhete patético de uma frase no balcão da cozinha que dizia, preciso de um tempo para resolver as coisas. Aquele único ato de roubo foi o prego final no caixão da Reynolds e Sons. O processo de Thomas Urai. Combinado com uma montanha de dívidas e nenhuma receita, foi um golpe mortal. Meu pai não conseguiu cobrir as perdas. Ele hipotecara sua casa para garantir vários empréstimos que financiaram os negócios mal-sucedidos de Nathan. Descobri depois um fato que ele sempre escondeu de mim. O banco executou a hipoteca. A empresa que levou o nome da nossa família por 2 gerações foi oficialmente declarada falida. A van enferrujada com a qual meu avô começou tudo foi vendida como sucata em um leilão. O equipamento de escritório foi liquidado e a casa em que cresci, aquela com as marcas de lápis no batente da porta medindo minha altura ano após ano, foi colocada à venda com uma placa vermelha de propriedade do banco pregada no gramado da frente. Cerca de um mês depois que a poeira baixou e virou uma espessa camada de ruínas, minha mãe Marta apareceu na minha casa sem avisar.
Ela parecia frágil e diminuída. O estresse havia esculpido linhas profundas e desconhecidas em seu rosto. Ela estava parada na minha varanda imaculada, segurando sua bolsa como um bote salva-vidas, olhando para meu gramado bem cuidado e para a nova e reluzente caminhonete da empresa na garagem, uma Ford F-250 com o logotipo da Marshall Reynolds Plumbing na lateral. Seu pai e eu temos que sair de casa no fim do mês, ela disse, com a voz rouca e fina. Vamos ficar um tempo com minha irmã em Columbus até resolvermos as coisas. Eu apenas assenti um reconhecimento silencioso. Não havia nada a dizer. Aspas. Por quê? James. Ela finalmente perguntou. A pergunta escapando, lágrimas brotando em seus olhos cansados. Por que você foi tão cruel com seu pai? Ele cometeu um erro. Um erro terrível. Mas ele ainda é seu pai. Por que você não pôde simplesmente ajudar? A família deve ajudar uns aos outros. A pergunta. A viagem de culpa, o apelo a uma versão de família que sempre funcionou apenas em uma direção. E isso pairava no ar entre nós. O antigo eu, o lindo filho condicionado, teria sentido uma pontada aguda de culpa. Eu teria cedido, mas eu não era mais aquela pessoa. Cruel, respondi, com a voz calma, mas firme, segurando seu olhar. Eu não fui cruel, mãe. Eu apenas me escolhi. Pela primeira vez na minha vida, escolhi meu próprio bem-estar em vez dos desejos de Nathan e das expectativas do meu pai. Essa é a única coisa que você e meu pai nunca me deixaram fazer. Vi um lampejo de algo em seus olhos. Talvez sem entender, mas uma resignação crescente e dolorosa. Ela sabia que eu estava certo. Ela tinha sido parte disso. Uma facilitadora silenciosa que sempre pregou o evangelho da união familiar. Mas só o reforçou em uma direção, minha submissão e sacrifício. Entrei e fiz um cheque para ela. Não era uma quantia muito alta, mas foi o suficiente para ajudá-los a conseguir um depósito para um pequeno apartamento e evitar que ficassem completamente destituídos. Não era uma oferta de paz, era uma indenização por demissão. Saí e entreguei a ela. Aqui, eu disse, para ajudar você a se reerguer. Ela o pegou, com os dedos tremendo enquanto dobrava o cheque e guardava na bolsa. Aspas, vamos nos ver de novo, James? Não sei, mãe, eu disse honestamente. Preciso de um tempo. Muito tempo parecia um adeus final. Eu estava estabelecendo um limite, não apenas com ela, mas com todo o meu passado. Enquanto a observava voltar para seu velho sedã surrado, o carro que me levou a 1000 treinos de beisebol e consultas ao dentista, não senti mais raiva nem tristeza. Apenas senti uma paz profunda e silenciosa. A tempestade finalmente passou. Os destroços eram imensos, mas eu sobrevivi. E pela primeira vez na minha vida, o céu à minha frente estava limpo. Eu estava livre. 2 anos podem mudar tudo. É um clichê, eu sei, mas às vezes os clichês são verdadeiros. O homem que socou o volante em um acesso de raiva e tristeza. O homem que sentiu o mundo desmoronar sob seus pés agora parecia um personagem da história de outra pessoa. A amargura que se instalou profundamente em meus ossos após a traição se dissolveu lenta e quase imperceptivelmente, substituída pela confiança sólida e silenciosa que vem da construção de algo real. Algo conquistado. David Marshall e eu não fomos apenas um dono e seu funcionário por muito tempo. Nós nos tornamos verdadeiros parceiros. Para ele, resultados eram prioridade. Para mim, resultados eram meu trabalho. Ele viu minha motivação, minha experiência e meu compromisso inabalável com a qualidade. Cerca de 1 ano depois que comecei, ele me chamou em seu escritório. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando as nuvens de poeira que dançavam no ar. Aspas. James, ele disse, indo direto ao ponto, como era seu jeito. Estou ficando velho demais para essa rotina de 60 horas por semana. Quero passar mais tempo com meus netos. Talvez fazer aquela viagem de pesca ao Alasca sobre a qual minha esposa vem me importunando há 10 anos. Não estou querendo vender a empresa. Mas sim um sócio de verdade, alguém que assuma as rédeas e leve isso adiante. Ele empurrou uma pasta grossa sobre a superfície polida de sua mesa. Era uma proposta formal de parceria. Ele estava me oferecendo uma participação de 40% na empresa a ser comprada em 5 anos com minha parte nos lucros. Meu novo cargo seria sócio-gerente. A promoção proposta veio com um salário e uma estrutura de participação nos lucros que me fez lacrimejar. E a empresa seria renomeada para Marshall Reynolds Plumbing. Meu nome em uma empresa, não como uma herança, não como algo passado ou tirado, mas como algo conquistado, forjado em competência e respeito mútuo. Olhei para os papéis com meu nome ao lado do dele e senti uma onda de emoção tão forte que minha garganta apertou. Levantei-me e apertei seu mão, meu aperto firme. Não vou te decepcionar, David, eu disse, minha voz um pouco baixa. Eu sei que você não vai, filho, ele disse, um sorriso largo e raro se espalhando pelo rosto.
É por isso que estou fazendo isso. Foi um dos momentos de maior orgulho de toda a minha vida. Minha vida fora do trabalho havia se transformado tão profundamente quanto. Meu respeito profissional por Alison Taylor havia florescido lenta, natural e lindamente em algo mais. Não foi um romance relâmpago. Foi uma construção lenta, fundada em terreno sólido. Começou com almoços para discutir cronogramas de projetos, que se transformaram em cervejas depois do trabalho para descontrair, que se transformaram em jantares onde falávamos sobre tudo, menos trabalho. Ela era engraçada, direta e tinha uma espinha dorsal de aço. Ela tinha sua própria vida, suas próprias ambições, sua própria história. Ela não estava procurando um homem para sustentá-la. Ela estava procurando um parceiro para construir junto. Uma noite, estávamos sentados na varanda da minha casa, aquela que eu considerava meu único santuário. Agora, com ela ali, finalmente parecia que um lar. Ao longo de várias semanas, finalmente contei a ela toda a história horrível da minha família. Contei sobre Nathan, sobre Rebecca, sobre a escolha do meu pai. Expus tudo, toda a mágoa e a raiva, esperando que ela ficasse chocada, talvez até um pouco assustada com o volume do drama. Ela apenas ouviu pacientemente, sem tirar os olhos do meu rosto. Quando terminei, um silêncio pesado se instalou entre nós. Preparei-me para seu julgamento, sua pena. Em vez disso, ela estendeu a mão e pegou a minha. Sabe o que acho mais atraente em você, James? Ela perguntou suavemente, meu conhecimento enciclopédico sobre conexões de cobre para tubos. Brinquei fracamente. Ela sorriu, um sorriso realmente caloroso que alcançou seus olhos. Não, estou impressionada com o homem que conseguiu construir um negócio do zero. Mas me apaixonei pelo homem que sabia quando tinha que desistir para se salvar. Naquele momento, eu soube que ela era a pessoa certa. Nosso relacionamento não foi construído com base na necessidade, dependência ou drama. Não havia dúvidas sobre um futuro divórcio ou batalhas pela custódia. Era apenas sólido. Eram duas pessoas inteiras escolhendo construir uma vida juntas, uma parceria de iguais. Eu ainda ouvia pedaços sobre minha antiga família, como ecos fracos e distorcidos de uma tempestade distante. Minha mãe ligava a cada poucos meses no meu aniversário ou no Natal. As ligações eram breves, afetadas e cheias de coisas não ditas. Ela me disse que meu pai tinha conseguido um emprego de meio período estocando prateleiras em uma loja de ferragens local. Ele estava quieto agora, ela disse. Um homem mudado. Eu não tinha certeza se acreditava, e percebi que não. Sinto a necessidade de descobrir. Ela mencionou que ninguém, nenhuma vez, tinha ouvido uma única palavra de Nathan. Ele tinha desaparecido como uma nuvem de fumaça, deixando apenas ruínas em seu rastro. Minha avó, Eleanor, faleceu pacificamente durante o sono, cerca de um ano depois que deixei o negócio da família. Seu funeral foi um evento pequeno e tranquilo. Eu fui, claro, eu devia isso a ela. Meus pais estavam lá, amontoados no banco da frente. Parecendo pequenos e perdidos. Trocamos acenos educados e tristes pela sala. Éramos como estranhos conectados apenas por uma perda compartilhada. Não houve uma reconciliação grande e chorosa. Não houve um confronto dramático. Houve apenas o reconhecimento silencioso e sombrio de que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas, e talvez não devessem ser. Enquanto eu estava ali ouvindo o elogio, pensei sobre os dois legados. O que minha avó me deixou de força silenciosa, integridade e autoestima. E o que meu pai tentou me impor de obrigação, ressentimento e disfunção. Antes de morrer, durante nosso último telefonema, minha avó disse algo que se tornou meu mantra. Não passe a vida tentando consertar uma fundação quebrada, James. Ela simplesmente desmoronará sob seus pés. Vai encontrar um terreno sólido e construa algo novo. Era isso que eu estava fazendo com David, com Alison, com minha nova vida. Eu finalmente estava em terreno sólido. Última no sábado, Alison e eu organizamos um churrasco no quintal da nossa casa nova. Havíamos comprado um lugar juntos a alguns quilômetros da cidade, com um quintal grande para um cachorro que planejávamos adotar e uma enorme oficina independente que era minha versão do paraíso. O sol do fim da tarde estava se pondo, lançando brilho quente dourado sobre tudo. O ar cheirava a grama recém-cortada e hambúrgueres grelhados. Não era uma grande festa. Não era uma celebração de nada em particular. Era apenas a vida. David Marshall estava lá com sua esposa, rindo enquanto deixava seu neto de 5 anos borrifar água nele com uma pistola de água. Mike Patterson, meu antigo mentor que eu havia contratado como nosso capataz principal na Marshall Reynolds, estava na churrascaria, contando uma velha história de guerra enfeitada de um canteiro de obras há 20 anos. Linda Morales, que havia deixado a Reynolds e Sons uma semana depois de mim e agora trabalhava como gerente de escritório, estava lá com seu marido, conversando animadamente com Alison. Eles se tornaram amigos rapidamente, duas mulheres espertas que não toleravam tolos. Esta era a minha família. Agora, não uma família ligada por sangue e obrigações amargas.
Mais uma forjada em lealdade, respeito mútuo e experiência compartilhada. Uma família que eu tinha escolhido e que me escolheu de volta. Alison se aproximou e colocou os braços em volta da minha cintura por trás, apoiando a cabeça no meu ombro enquanto observávamos a cena se desenrolar. É um bom dia, ela disse suavemente. É um ótimo dia, eu concordei. No que você está pensando? Ela perguntou, sua voz um zumbido suave contra minhas costas. Pensei naquele homem raivoso e quebrado que eu tinha sido 2 anos atrás. Aquele que estava sentado sozinho em sua caminhonete e pensava que tinha perdido tudo o que importava. Pensei no sentimento vazio e nauseante da traição e na longa e tranquila estrada de volta. E percebi com uma clareza que parecia profunda que meu pai doar o negócio não era o fim da minha história. Era o catalisador. Era o começo. Ele não tinha tirado nada de mim que fosse verdadeiramente meu. Ele tinha me libertado. Ele tinha me libertado de um legado de disfunção, do peso esmagador de tentar constantemente ganhar um amor que nunca esteve verdadeiramente disponível. Eu estava apenas pensando. Eu disse, virando-me em seus braços para encará-la, para olhar em seus olhos claros e honestos. Que a felicidade não tem a ver com receber a herança que você acha que merece, tem a ver com ter a liberdade de construir a sua própria. Ela sorriu, aquele sorriso lindo e genuíno pelo qual eu tinha me apaixonado. Bem, então, parceiro, ela disse, sua mão encontrando a minha, eu diria que estamos construindo uma vida muito boa. E enquanto eu olhava ao redor para as luzes quentes penduradas no quintal, para os rostos sorridentes das pessoas que me apoiavam e para a mulher incrível que eu amava ao meu lado, eu sabia que ela estava certa. Eu não tinha apenas reconstruído uma carreira, eu tinha reconstruído uma vida. E esta era sólida até a fundação.